Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre cibersegurança. Hoje nós estamos aqui com a Cynet a fazer este webinar. Iremos vos demonstrar como é que podemos ajudar a simplificar as vossas operações de cibersegurança. Eu tenho aqui comigo o Sérgio Cruz, que está em representação da Cynet Security. Irá nos demonstrar hoje mais tecnicamente o que é que a solução tem para oferecer. Eu vou falar aqui um bocadinho do desafio atual, aos dias de hoje, um bocadinho à boleia do AI, porque o AI está a revolucionar os nossos modelos de cibersegurança, como é que nós devemos utilizar o AI para nos protegermos e, como nós sabemos, os atacantes também utilizam o AI para atacar. Eu vou falar um bocadinho sobre isso. Depois irei apresentar como é que funciona aqui serviço gerido de cibersegurança, como é que vocês podem utilizar aqui o modelo gerido da APR em conjunto com a Cynet para vos ajudar a simplificar as operações relacionadas com cibersegurança. O Sérgio, como eu disse, irá mostrar mais em detalhe quais é que são as funcionalidades da solução e mostrar os bastidores como é que nós utilizamos a ferramenta para nos ajudar nesse tipo de operações. Depois, nós iremos aqui elencar aqui alguns benefícios de utilizarem este tipo de modelo em pequenas e médias empresas, mas também em empresas de larga escala. E depois iremos também aqui partilhar aqui um bocado da nossa experiência, algumas coisas que ocorreram em algumas empresas e depois deixamos aqui algum tempo para dúvidas e questões que possam ter relativamente a este tipo de solução e à nossa apresentação em questão. Antes de falar aqui do estado atual num contexto de cibersegurança, eu queria-vos mostrar aqui algumas perguntas e alguns desafios que muitas empresas me colocam e nos colocam a nós, a APR, quando falamos num contexto de cibersegurança. Muitas dúvidas, não só da IT managers, que muitas vezes em pequenas e médias empresas têm a responsabilidade do IT e também acumulam a responsabilidade de cibersegurança, perguntam-nos como é que eu posso colocar as pessoas a trabalhar em casa e ter garantia que a minha infraestrutura está segura, que os meus dados não ficam comprometidos. É uma das perguntas que a maior parte das empresas me fazem. E depois, como é que eu posso ter acesso a uma equipa especializada de cibersegurança? Como vocês sabem, mesmo em empresas de larga escala, em que o seu core business não é tecnológico, nem é cibersegurança, é difícil, muitas vezes, ter acesso a este tipo de recursos, porque são limitados e é difícil montar uma operação de cibersegurança. E isto traz aqui um desafio que é ter previsibilidade de custos. Quando estamos a falar de cibersegurança, em que temos que ter uma operação 24/7 para monitorizar tudo o que acontece com os nossos utilizadores e na nossa infraestrutura, fica difícil adquirir apenas soluções. Quando digo soluções, uma firewall, um DLP, uma solução de proteção de autenticação. Atenção que eu não estou a dizer que isto não faz falta, todas elas fazem falta, mas não faz sentido nós termos só as soluções e não termos ferramentas inteligentes nem equipas especializadas em cibersegurança a olhar para elas. Isto traz um desafio que é muitos empresários já partilharam que viram alguns pares da indústria serem atacados e a ficarem parados horas, às vezes semanas, e ficam sem perceber: se eu for atacado, como é que eu vou responder, ou como é que eu vou recuperar o meu negócio, como é que eu vou recuperar a minha operação. É uma coisa que hoje em dia já olham para isto de uma maneira diferente e muitas empresas, pequenas e médias empresas, já começam a construir este tipo de modelo, este modelo que muitas vezes é chamado modelo de gestão de crise, em que montam o seu processo de continuidade de negócio. E depois, como é lógico, toda a gente quer proteger os seus dados,
tem medo de perder muitas vezes propriedade intelectual, não é? E não só, às vezes dados de recursos humanos, e depende um bocado aqui da indústria. E isto traz aqui um desafio também, que é as empresas querem utilizar inteligência artificial, não é? Não querem ficar para trás, querem utilizar esta nova tecnologia, estes sistemas inteligentes, mas têm medo de comprometer os seus dados, não querem apenas colocar ou disponibilizar os seus dados numa cloud pública qualquer e fazem muitas vezes esta pergunta, que é: eu vou colocar os meus dados nesta cloud, alguém vai ter acesso aos dados, e ficam preocupados com esta nova realidade na prática. Falando aqui do contexto atual, num contexto atual nós utilizamos a inteligência artificial na vertente da defesa, mas os atacantes também a utilizam. Se olharmos aqui na vertente da defesa, nós conseguimos ver padrões muito mais rápido que qualquer ser humano nunca conseguiria. Na prática, a inteligência artificial e estes sistemas inteligentes ajudam-nos a nós sermos muito mais rápidos no tempo de resposta. E, ao mesmo tempo, consegue prever quais é que podem ser os próximos movimentos do atacante. Isto porque, numa fase inicial, o atacante fez alguma coisa para tentar entrar na infraestrutura, e a inteligência artificial sabe qual é o comportamento a ter a seguir e consegue nos ajudar também a bloquear este tipo de iniciativas. E, claro, depois automatiza uma série de bloqueios, faz uma série de bloqueios de forma automatizada, e conseguimos reduzir bastante o tempo de horas, às vezes para segundos, porque às vezes nós, para identificarmos um indicador de comprometimento, falando aqui de forma manual, demoraríamos horas, porque tínhamos de estar a olhar para logos e identificar esse tipo de padrão. Aqui, com a inteligência artificial, conseguimos ser muito mais rápidos no tempo de resposta. Nos ataques, a mesma coisa, que é: os atacantes hoje criam e-mails de phishing fraudulentos que são personalizados de forma a parecerem mesmo realistas, e conseguem muitas vezes contornar as defesas. De igual forma, o malware adapta-se de forma a conseguir fugir às várias camadas de segurança que existem, e uma das fases, para quem não sabe, de um atacante é o reconhecimento, por exemplo, da infraestrutura. Através da inteligência artificial e estes sistemas inteligentes, consegue ser muito mais rápido a identificar, por exemplo, vulnerabilidades que são possíveis de serem exploradas. Aqui a Maitri diz que, lá está, como eu estava a referir, que o AI já consegue alterar autonomamente o código para fugir à detecção, não é? Para fugir às defesas, e vai mais longe e diz que todos os mecanismos de defesa e os modelos tradicionais até 2023 já não funcionam para este tipo de ataques. Se pensarmos em modelos tradicionais, podemos olhar, por exemplo, para os filtros de phishing, que já não conseguem detectar estes ataques de phishing produzidos por AI. Por exemplo, a clonagem de voz. Não sei se sabem, a voz, por exemplo, é muito utilizada para autenticação, na parte de identidade, por exemplo, no banco, para fazer alguma validação. E também os modelos e os antivírus tradicionais já não são suficientes. Quando digo antivírus tradicionais com base em heurística, com proteção com base em heurística e assinaturas, já não funcionam. Para quem não sabe como é que funciona este modelo, basicamente, ele usa uma base de dados de comparação. Por exemplo, eu executo uma aplicação e ele diga assim: eu executo a aplicação do Adobe, ele vai ver a assinatura e vai ver a Adobe, é legítimo, autoriza. Microsoft, por exemplo, é legítimo, autoriza. Se eu abrir uma aplicação que tenha uma assinatura não reconhecida, ele bloqueia. Ou seja, é com base em comparação, que aos dias de hoje já não são, este tipo de regras mais estáticas já não são suficientes para proteger
para proteger neste tipo de ataques. Se olharmos aqui para o top 5 riscos para 2026 ligado aqui ao AI, lá está. Phishing, data leakage, falámos em informação sensível exposta em plataformas de AI públicas, deepfake e o phishing, a parte da voz e a parte de vídeo, neste caso. E lá está, também na mesma que eu tinha referido aqui, a parte de automação na descoberta de vulnerabilidades. Agora, falando aqui do serviço gerido da APR de cibersegurança. O que é que isto é? Na prática, isto é um serviço de detecção e resposta contra incidentes, operado aqui pela equipa de SIOPS, da SciNet. Basicamente é um SOC que funciona 24/7, em conjunto com a APR. Como é que funciona na prática? Isto existe aqui uma primeira fase, um primeiro estágio, que existe um onboarding de todos os agentes, seja em utilizadores, em servidores, e podemos até recolher telemetria de terceiras partes, como firewalls, switches, cloud pública. Quando falo cloud pública pode ser Microsoft 365, mas eu deixo isto para o Sérgio mostrar aqui em mais detalhe. E isto, desde o onboarding, a parte de configuração, a parte de prevenção e definição de regras, depois existe aqui uma resposta coordenada. Vamos imaginar que existe um incidente crítico e a SciNet bloqueia ou isola um PC. A SciNet imediatamente contacta um SOC da APR para a APR conseguir, após a remediação, fazer a recuperação do dispositivo em questão. E depois, isto traz benefícios porque as empresas não precisam de ter recursos especializados em cibersegurança. Na prática, ajuda aqui a reduzir o tempo de resposta, tem acesso e reporting de tudo que está a acontecer na infraestrutura, tem relatórios detalhados com vulnerabilidades críticas identificadas, encontradas, os alertas e incidentes que se passaram na infraestrutura, tem aqui uma série de dados interessantes de acordo com o que for parametrizado na vossa empresa. E depois, isto também ajuda aqui, lá está, na previsibilidade de custos, porque vocês sabem que tenho 200 utilizadores, 500 utilizadores, e sabem o que é que vão pagar pela operação naquele ano. Ou seja, conseguem ter aqui um custo otimizado e ter acesso a recursos especializados nesta vertente de cibersegurança. Agora, eu vou passar aqui a bola ao Sérgio. Obrigado. Sérgio. Sim, João. Obrigado pela tua intervenção até agora. E eu vou falar um pouco da SciNet e daquela que é a solução XDR da SciNet. Antes de mais, a SciNet é uma empresa que está no mercado há cerca de 10 anos, é uma empresa americana, tem a sua sede nos Estados Unidos, e nós temos este slogan de 360 Auto XDR. 360 porque é uma solução, este perfil de soluções XDR são soluções que protegem todo o ecossistema da organização, não só os endpoints, mas também os endpoints, a rede, o e-mail, a cloud. E daí nós dizemos 360 Auto XDR. O auto vem da grande capacidade de automação, não só na identificação de ameaças, mas também na implementação automatizada de ações de remediação. Gostaria de dizer também que a SciNet tem vindo a ser considerada nos últimos anos uma solução líder de mercado pelo MITRE. O MITRE é uma entidade americana, o João já há pouco falou em algumas coisas da MITRE, mas uma das suas funções enquanto entidade independente é avaliar anualmente este tipo de soluções XDR e produzir um relatório
que nos últimos anos tem, como disse, colocado a SciNet nos primeiros lugares e em particular o último relatório de dezembro de 2024 colocou de facto a SciNet em primeiro lugar, destacado, portanto, à frente de toda a concorrência. Portanto, o que é a SciNet? Portanto, sendo uma solução XDR de Extended Detection and Response, tem esta primeira camada que inclui um antivírus de última geração, como não podia deixar de ser, inclui detecção e resposta de ameaças nos endpoints, mas inclui mais do que isso. Inclui também a capacidade de analisar aquele que é o comportamento normal dos utilizadores e detectar desvios a esse comportamento e identificá-los como uma potencial ameaça. A análise de tráfego da rede e através dessa análise, também identificar ameaças, como por exemplo uma filtração de dados, que é apenas um exemplo, e depois também as capacidades de deception. Deception, para quem não está familiarizado, é a possibilidade de nós plantarmos, por assim dizer, um conjunto de iscos, e estes iscos podem ser ficheiros, podem ser hosts ou podem ser utilizadores, que não são reais, mas um exemplo tem nome sugestivo, podemos colocar um destes discos que pode ser um fecheiro com o nome admin passwords e, portanto, a solução vai monitorizar em permanência estes iscos e se eles forem alvo de um eventual ataque, a solução vai imediatamente identificar essa potencial ameaça. Portanto, esta é a primeira camada, a camada XDR. Depois temos uma segunda camada, que é a camada de resposta automatizada. Portanto, não só a solução tem a capacidade de identificar um ataque, identificar uma ameaça imediatamente, em tempo real, como vai também, de forma automática, responder para parar essa ameaça, para parar esse ataque, implementando ações de remediação. Tem também a capacidade de autonomamente e de forma automatizada identificar, fazer uma investigação automática daquela ameaça, daquele ataque, para se perceber cronologicamente qual foi o primeiro utilizador a ser envolvido, qual foi o primeiro host, a primeira máquina que foi atacada, o movimento daquele potencial ator malicioso e, portanto, investigar, mostrar, para se perceber exatamente com todo o detalhe o que é que se passou. Além disso, a solução permite também, para além da capacidade de responder automaticamente parando a ameaça, tem a capacidade de permitir que se definam ações de remediação, que podem ser playbooks porque poderão ser ações, digamos, mais complexas, uma espécie de diagrama de fluxo de ações de remediação com condições, se acontecer isto, executa A, se acontecer B, executa Z, por exemplo. E, portanto, a possibilidade de definir esse tipo de resposta personalizada e depois, finalmente, a parte o motor de gestão de incidentes. Há depois uma terceira camada, que é a camada 24/7 MDR, MDR de Managed Detection and Response, que é uma camada humana, portanto, é composta por pessoas de carne e osso que se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a fazer a monitorização dos alertas de todos os nossos clientes, à procura de ameaças e, quando necessário, a responder, portanto, a equipa de Incident Response, a responder a um eventual ataque, a ajudar os nossos parceiros e os nossos clientes a recuperar e depois a parte de reporting, que é também uma parte muito importante. Portanto, a solução SciNet tem estas três camadas, as primeiras duas assentes naturalmente em software,
e uma terceira camada do SOC de uma camada humana. Dizer também, antes de ir à demonstração, que a solução assenta na instalação de um agente nos endpoints e esses agentes permitem recolher toda a informação necessária para detectar as ameaças e implementar depois as respostas para parar essas ameaças. E, portanto, aquilo que eu farei agora é uma breve demonstração da solução. A ideia aqui não será dar-vos muito detalhe. Eu vou parar esta janela e vou, entretanto, partilhar a solução. Portanto, a ideia é não ir ao detalhe, mostrar-vos, no fundo, o look and feel, fazer uma breve demonstração, começando por este ecrã. Este ecrã dá-nos uma visão de radar daquilo que está a acontecer ou que aconteceu na minha organização em termos de alertas e de ameaças que estejam ainda em aberto. Portanto, temos um breve resumo de quantos alertas é que temos, pelo seu nível de criticidade, quando é que eles aconteceram ao longo do tempo, e depois aqui na parte central, cada um destes pontinhos, neste caso vermelhos e amarelos, tem a ver com o nível de criticidade de cada um destes alertas, mas aqui divididos pelo, digamos, ataques ou ameaças relacionadas com ficheiros, com utilizadores, com hosts ou com a rede. E eu posso, se quiser, clicar em cada um deles e ir ver o detalhe de cada um destes alertas. Dizer também que este ambiente é um ambiente de demonstração, não é um ambiente, digamos, real, produtivo, mas este 1000 que nós vemos aqui no centro do ecrã é um security score que a solução calcula e que vai de 0 a 1000, sendo que quanto maior, pior é, digamos, o cenário na organização. Depois mostrar-vos que, como dissemos, tendo a solução um XDR que cobre todo o ecossistema da organização, nós conseguimos ver que alertas, que ameaças é que temos em aberto aqui nesta camada de proteção dos endpoints. Temos aqui alertas de ransomware, de tentativa de roubo de credenciais, etc. Alertas relacionados também com utilizadores, com a rede e com os tais iscos das capacidades de deception. Também a capacidade de integrar muito facilmente com serviços e soluções SaaS e Cloud em utilização na organização, aqui numa perspectiva de gerir e avaliar qual é a postura de segurança da organização neste tipo de serviços, se estão a ser seguidas boas práticas, se está a haver compliance com um conjunto de standards internacionais. Depois também a parte de proteção de e-mail, portanto, a capacidade de detectar e-mails maliciosos, phishing, etc., tudo isso, e depois, finalmente, a possibilidade de integrar com outro tipo de soluções, como firewalls, routers, adicionando também uma camada extra de proteção nesse tipo de dispositivos. Mostrar-vos agora, aqui relativamente aos alertas que temos em aberto, um pequeno exemplo. Nós temos 2 alertas de ransomware e eu, ao clicar neste botão, a solução vai-me mostrar na secção de alertas todo o detalhe destes potenciais ataques de ransomware que não só a solução identificou, como imediatamente parou. Este ícone verde, que na verdade não está muito destacado, indica-nos que não só a solução foi capaz de identificar o ataque, como executou de imediato uma ação que parou esse ataque. Nós podemos, se quisermos ir ver todo o detalhe relacionado com esta ameaça, perceber exatamente que tipo de ameaça é, quais foram os utilizadores envolvidos, o host envolvido, a árvore de processos envolvidos na ameaça e aquilo que a solução implementou como ação de remediação imediata para parar o ataque, que neste caso foi matar todos os processos envolvidos. Nós podemos, se quisermos, efetuar
sabendo que a ameaça foi identificada e parada, já digamos, com estando descansados de que aquela ameaça já foi parada, nós podemos, se quisermos, executar um conjunto de ações adicionais. Podemos, por exemplo, enviar este fecheiro que foi detectado como uma ameaça, porque nos pode levantar alguma questão, porque queremos saber mais, porque não temos a certeza, temos dúvidas, podemos, se quisermos, enviá-lo para a avaliação do SOC. Portanto, vamos ter um humano do SOC da SciNet olhar para este fecheiro, avaliar e vai rapidamente dar feedback sobre exatamente do que é que se trata e que recomendações é que devem ser implementadas. Para além disso, podemos executar ações de remediação adicionais que podem ser executadas ao nível do fecheiro, do utilizador ou do host. Por exemplo, nós podemos, se quisermos, isolar a máquina da rede, por exemplo. Há um conjunto de ações que podem então ser executadas adicionalmente. Para além disso, nós vendo que nestas duas ameaças há aqui algo em comum, não só o host em que elas aconteceram é o mesmo, o host Buenos Aires, mas o utilizador envolvido também é o mesmo, o utilizador Panda. Se eu clicar, por exemplo, aqui no utilizador Panda, a solução vai-me levar a uma outra página, a página de Forensics, que nos coloca o utilizador Panda aqui no centro da ação, digamos assim, e nos permite ver este utilizador, em que fecheiros é que ele esteve, digamos, a aceder ou a mexer, em que host é que ele esteve ligado, a que IPs é que esteve a aceder, para além depois de todo um detalhe deste utilizador, em que alertas é que ele está envolvido, quais os fecheiros em que ele esteve a mexer, que domínios é que acedeu, os logins que fez nas máquinas. E, por exemplo, aqui podemos ver que ele se ligou aqui a um conjunto de máquinas em dias e horas diferentes, mas podemos ver também que ele se ligou por RDP ao host de Buenos Aires, e isso pode-me levantar alguma estranheza, e eu então, clicando no host de Buenos Aires, aqui a página de Forensics vai-me desta vez colocar o host de Buenos Aires no centro da ação e permite-me ver a relação deste host com fecheiros, com outros utilizadores, com IPs que foram cedidos a partir deste host, para além de depois toda a informação relativa a este host. Toda esta secção de Forensics, que é uma secção que tem imensa informação que é recolhida pelos agentes que estão instalados nos endpoints, nos permitem, se quisermos, usando um conjunto de campos de pesquisa muito alargado, fazer pesquisas para, de facto, perceber ao detalhe tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que se está a passar na organização. Depois gostaria de vos mostrar, relativamente aos endpoints, estando o agente SciNet instalado nos endpoints, há visibilidade sobre um conjunto adicional de informação. Um exemplo é a capacidade da solução identificar nos endpoints misconfigurations, ou seja, configurações que não estão a seguir ou que podem não estar a seguir as boas práticas, e, portanto, posso dar um exemplo, assegurar que a partilha de ligação à internet está desabilitada. E nós conseguimos ver, neste caso, em que endpoint é que esta boa prática não está a ser seguida, e depois em todos os casos no qual isso é possível, fazer o fix dessa misconfiguration, dessa configuração diretamente aqui a partir da consola. Para além disso, temos também visibilidade sobre as vulnerabilidades que temos nos endpoints. Aqui um exemplo, temos no Notepad++, foi identificada uma vulnerabilidade em 2 endpoints. No Buenos Aires ainda está em aberto, a remediação ainda está por acontecer, enquanto que no host de Madrid já foi feita a remediação desta vulnerabilidade. Portanto, também aqui
a solução nos ajuda a perceber aquilo que se passa nos endpoints. Depois mostrar-vos relativamente às soluções SaaS e Cloud, a solução SciNet permite uma integração muito simples com, eu diria, um conjunto grande de soluções e serviços SaaS, desde o Microsoft 365, Entra ID, Teams, SharePoint, Salesforce, etc., AWS, e, portanto, fazendo a integração com basicamente através de um login com username e password, nós depois vamos ver nesta página SaaS e Cloud um conjunto de informação que nos mostra qual é a postura de segurança da organização relativamente a esses serviços SaaS e Cloud. Gostava de vos mostrar um exemplo. Temos aqui um alerta que foi classificado como crítico e que nos diz que há no serviço Entra ID, há uma conta de administrador que não tem autenticação multifator ativa. Isso é considerado uma, digamos, não conformidade crítica que faz com que não estejam, que não é compliant, portanto, com um conjunto de estándares internacionais, ISO 27001, PCI, CIS, etc., e nos mostra ou como se pode fazer fixe dessa não conformidade ou não seguimento de boa prática diretamente a partir daqui, quando tal é possível, ou não sendo possível, que nos indica o que é que temos de fazer para corrigir essa não conformidade, digamos assim. Depois mostrar-vos também a parte relacionada com a proteção de e-mail, portanto, a possibilidade de a solução, integrando com Office 365 e com Google Workspace, poder filtrar, poder analisar todos os e-mails, que podem depois, naturalmente, nós podemos colocar alguns domínios em block lists, outros em allow list, e depois temos aqui os e-mails que foram entretanto detectados e colocados em quarentena e que podem ser analisados pela equipa, neste caso pela equipa que estará a operar a solução, e portanto também a solução nos dá proteção para e-mail. Finalmente, neste overview muito rápido, gostaria de vos mostrar também a parte de reporting. A solução permite a produção de um conjunto de reports, alguns focados nos alertas, nos top risks, aqui um report focado nas vulnerabilidades, mas eu gostaria, como exemplo, de vos mostrar o Executive Report. Eu diria que este é um report bastante completo e resumido que nos mostra para o período em causa aquilo que aconteceu na organização. Quais foram por exemplo, quais foram ou quantos foram os alertas que naquele período foram gerados, quantos é que foram geridos, quais foram os alertas que aconteceram mais, que grupos de utilizadores é que estiveram envolvidos nesses alertas, quais os endpoints, quais os utilizadores, também aqui aplicações não autorizadas, aplicações que não foram ainda patched, e portanto um bom resumo, diria, bastante fácil de ler e que nos mostra então aquilo que aconteceu na organização neste período do ponto de vista das ameaças de cibersegurança. E portanto com isto termino este overview da solução e João, passo de novo a palavra para ti. Obrigado, Sérgio. Deixa-me só voltar aqui a partilhar o meu ecrã. O Sérgio fez aqui uma apresentação do ponto de vista mais técnico, que deu para perceber, lá está, nos bastidores, como é que nós utilizamos a ferramenta, não só para proteger, mas também para tentar perceber como é que está a nossa infraestrutura, e muitas vezes conseguimos identificar outro tipo de coisas que o Sérgio mencionou aqui, como partilhas que estão visíveis e têm acesso a toda a gente. Às vezes, algumas coisas que nós chamamos do tradicional Shadow IT,
e lá está, uma coisa muito interessante também é a vertente de vulnerabilidades, que se nós soubermos que existem vulnerabilidades críticas que possam ser exploradas, se nós tivermos visibilidade sobre elas, conseguimos fazer a tal mitigação, para além do serviço da plataforma de detecção e resposta e o serviço de SOC, ainda tem estas componentes adicionais, como o Sérgio falou aí bem. Agora, falando mais aqui, voltando aqui em conclusão, falando aqui na oferta gerida, nas principais vantagens. A vantagem é o custo, porque vocês não estão preocupados em formar a vossa equipa da IT interna. Como eu referi, isto pode ser para uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa de larga escala. Uma empresa de larga escala que até tenha, por exemplo, o seu CM ou até o seu próprio SOC, quando dizemos SOC, com algumas regras pré-definidas, pode externalizar a resposta a incidentes de segurança numa lógica gerida, numa lógica 24/7, porque nós sabemos que mesmo nessas empresas fica difícil montar uma operação 24/7 e com recursos especializados que percebem esta vertente de cibersegurança. Depois, a complexidade. Temos firewalls, DLPs, como eu referi, multifatores, antivírus. Há uma panóplia de soluções que temos que gerir, que muitas vezes nós compramos e ficam, primeiro, ingeríveis, porque são muitas soluções, e o IT está a responder a coisas que nada tem a ver com a cibersegurança, e essa complexidade é eliminada porque nós, aqui em conjunto com a SciNet, podemos receber os logs de diversas fontes e podemos proteger utilizadores e infraestruturas. E quando eu digo utilizador, o utilizador propriamente pode estar em qualquer lugar, que nós estamos a recolher telemetria e estamos a proteger aquele utilizador que acede às vossas infraestruturas. E depois o Sérgio até falou ali um bocadinho da parte da conformidade, da parte de compliance. Já não se precisam de preocupar, porque a SciNet está certificada nas ISO, os estándares do mercado, vocês sabem, 27001, NIST, SOC 2, esse tipo de coisas do mercado. Agora, eu, ou seja, se calhar partilhava aqui algumas experiências que eu tive. Eu recordo-me, uma vez estávamos a fazer uma prova de conceito num cliente, o cliente tinha outra solução instalada, outro vendor, e nós, quando instalámos o SciNet nos postos, num dos servidores críticos, após 2 horas, a equipa de SciOps identificou que um dos servidores estava a sofrer exfiltração de dados. Nós identificamos que estava a receber exfiltração de dados para um país de leste, já não me recordo se era Polónia, já não me recordo qual era o país, se era a Bulgária, já não me recordo. Mas sei que era para aquela zona geográfica. Outra coisa que me recordo bastante era, eu estava na academia da Ethical Hacking e eu tinha uma ferramenta instalada no meu PC, que é o John the Ripper. Para quem não sabe, é uma ferramenta utilizada para cracar passwords, e a SciNet isolou o meu PC e ligou-me e disse assim: João, o teu PC está comprometido, estão a tentar em background hackear os teus dados, a tentar roubar as tuas credenciais. E era eu que estava a fazer os próprios laboratórios com os colegas e os alunos em sala, e a SciNet pensava que eu tinha sofrido ali um incidente de segurança. Eu não sei se tens alguma... João, sim, por acaso, muito recentemente, a título de curiosidade, nós visitámos um cliente que temos no Norte, e é um cliente industrial que tem instalações numa zona industrial, e a primeira coisa que o cliente nos disse foi: estamos muito satisfeitos com a solução SciNet. E nós perguntámos: ainda bem, mas
que está na base dessa satisfação. E disseram-nos é que aqui na zona industrial, nos últimos meses, uma grande parte dos nossos de empresas que estão aqui na mesma zona industrial que nós foram vítimas de ataque. Muitas delas tiveram a produção parada mais do que uma semana, tudo parado, sem poderem faturar, etc. E nós estamos aqui protegidos com a SciNet. Era este exemplo muito recente que eu gostaria de partilhar. Muito bem. Deixa-me só referir outra coisa que eu me esqueci de referir. O primeiro exemplo que eu dei da exfiltração de dados, a SciNet, quando me ligou, primeira vez, quando ligou para a nossa equipa de SOC, disse assim: João, isto é um teste, o cliente está-nos a testar. E eu disse: não, o cliente está mesmo, o cliente diz que lá dele não há nada. O cliente estava mesmo a sofrer a tal desfiltração e no início, como estávamos na prova de conceito, a equipa de SOC pensou que era um teste que estava a acontecer, porque nós, quando criámos um tenant de POC, de prova de conceito, chamámos de mesmo POC, para a equipa de SciOps saber que está a haver uma prova de conceito e vão haver testes à ferramenta, que muitas vezes é simular ataques, para o cliente testar as tais defesas que a ferramenta tem. Pronto. Agora, nós temos aqui um tempo dedicado a questões. Eu já tenho aqui questões ao Sérgio, só que, lá está, eu disse que íamos responder às questões no final. Deixa-me ver aqui. É possível integrar com terceiras partes? Parece ser mais para ti, Sérgio, mas acho que já respondemos a isto. Sim, é possível e eu creio ter mencionado isso brevemente. Portanto, é possível integrar com a solução da SciNet soluções como firewalls, routers, fazer a ingestão de logos, dos logos gerados por essas soluções na plataforma SciNet, no nosso CLM, Centralized Log Manager, e não só tratar esses logs e criar um dashboard bastante user-friendly, mas também adicionar uma camada adicional de correlação de eventos e de informação para detectar um conjunto de ameaças adicionais. Portanto, a resposta é sim, é possível. Ok, obrigado. Tenho aqui outra pergunta. Esta é mais para mim, na prática. Estão aqui a perguntar o que é que está incluído no serviço. Está incluído no serviço gerido, é a tal a instalação das ferramentas, a configuração das ferramentas, o reporting e não há limite, como digamos assim, não há limite de pedidos ou de incidentes sofridos. Vocês pagam um valor por ativo. Quando eu digo ativo, pode ser um servidor ou um utilizador. E depois, se esse utilizador for atacado 30 vezes, ou for atacado uma vez, o preço é sempre fixo. Vocês contratam este serviço gerido. Na prática, no fundo é fixo, lá está. A tal vantagem de ter um serviço gerido que tem previsibilidade nos custos relacionados com as operações de cibersegurança. Não temos mais perguntas. Ok. Eu acho que, como não temos mais perguntas, vou dar aqui por encerrada a sessão. Mais uma vez, obrigado por se juntarem a nós. Para quem não teve a oportunidade de estar e que se registou, quem não conseguiu ver o evento até ao fim, vão receber um link com o registro. Quem não conseguiu acompanhar a sessão toda, vão receber um link com o registro que fizeram e com o link da gravação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia.